Olá, eu sou o Tio Nizashi e seja muito bem-vindo ao meu canal. Peço encarecidamente que você ajude o nosso crescimento, se inscrevendo, curtindo e comentando neste vídeo. Entre os anos de 2010 e 2012, as aulas da universidade aconteciam em um lugar inesperado, o Centro de Eventos de Realiza. Um prédio que antes fora uma fábrica, conhecida como Parque BW Itaipu. Para transformar o espaço em salas de aula, várias adaptações foram feitas. Paredes foram erguidas, espaços reorganizados, mas havia uma estrutura que sempre chamava a atenção. Uma enorme torre de tijolos, com uma porta pesada, sempre trancada. Alguns vigilantes nas madrugadas juravam ouvir sons estranhos vindos do alto da torre. Passos, gemidos, ruídos que arrepiavam. Outros diziam em tom de brincadeira que o espírito de um velho operador ainda rondava o lugar. Era o fantasma de Caselani, um trabalhador que teria perdido a vida ali de forma trágica. Um dos vigilantes, um homem com 40 anos, sempre pedia que não brincassem com isso. Para ele, aquilo era mais do que uma história. Era pessoal. Ele afirmava que, naquele lugar, seu avô havia perdido a vida de maneira inexplicável. Era novembro de 1983. A fábrica completava 10 anos de atividade. O avô do vigilante era conhecido pela força incomum, capaz de carregar grandes ripas de madeira que poucos conseguiam levantar. Todos os dias, seu fiel cachorro, de pelos grossos e cinzentos, esperava por ele na estrada da fábrica, aguardando o final da jornada. Mas numa bela tarde, quando o sol já pintava o céu de tons rosados, o inesperado aconteceu. Do alto da torre, 4 tijolos despencaram. 3 deles atingiram a cabeça e os braços do avô, e o último acertou na pata do cão, que ganhia de dor. Rapidamente tentaram socorrê-lo, mas os ferimentos eram graves. Uma poça de sangue manchava o chão. Enquanto o cachorro, ferido e triste, lamentava ao lado do dono. Chamavam aquilo de fatalidade, pois não havia ninguém que pudesse ter lançado aqueles tijolos e desaparecido logo depois. O avô do vigilante morreu dias depois. O cão, mesmo ferido, continuou a vagar pelo pátio, como se procurasse o dono, que jamais voltaria. Com o tempo, a fábrica fechou e o cachorro, em um dia qualquer, simplesmente desapareceu. Quase 30 anos depois, o neto daquele homem trabalha como vigilante naquele mesmo lugar. Ele tem uma conexão profunda com o passado, mas evita falar sobre o que aconteceu com sua família. E toda a noite, enquanto faz suas rondas, ele sente o peso daquela perda, como uma sombra que o acompanha. Em uma noite comum de trabalho, ele entrou no saguão principal, hoje funcionando como auditório. Ao abrir a pesada porta e iluminar o chão com a sua lanterna, notou uma grande mancha escura. Seu coração disparou. Seria sangue? Foi então que ouviu um som. Um uivo longo, triste,
cortando o silêncio da madrugada. Assustado, ele saiu rapidamente. No dia seguinte, ainda abalado pelo que havia visto, terminando o seu turno, quando alguns dos alunos de veterinária chegavam com o cachorro machucado. "Parece que ele se feriu aqui por perto", disse um dos alunos. O vigilante olhou para o animal e sentiu o corpo gelar. Era um cão de pelos grossos e cinzentos, com uma pata quebrada, a mesma pata ferida do cão do seu avô. O vigilante mal podia acreditar. O cachorro tinha o mesmo olhar triste, o mesmo jeito manco. Aquilo era impossível, mas de alguma forma ali estava ele, com uma lembrança viva de um passado que nunca se apagara. Desde então, o vigilante adotou aquele cachorro, acreditando que ele era um elo com o espírito do avô. Nunca contou essa história a ninguém, pois sabia que poucos acreditariam. Quando finalmente mudaram para o campus definitivo, o vigilante levou o cachorro junto. Até hoje, o cão ainda anda pelos arredores, sempre à procura de algo ou de alguém. Quem se aproxima, nota seu jeito manco e o olhar abaixo, como se carregasse uma tristeza antiga, enquanto solta um leve resmungo. Há coisas que não se explicam, que simplesmente existem, como uma parte viva do passado, destinada a caminhar entre nós.